Já parou pra pensar sobre, tipo, perda de tempo? Eu não tenho algumas coisinhas aqui pra falar sobre um pouco sobre esse tema, mas é engraçado porque hoje em dia eu tenho duas folgas, eu moro aqui na Europa, e a gente não tá nessa briga da escala 6 por um, ainda bem. Hoje em dia a gente tá tendo duas folgas, tem gente que tem duas folgas separadas, tem gente que tem duas folgas juntas, eu tenho duas folgas juntas, e eu já tô nesse trabalho já há um ano e meio, mais ou menos. Então eu tenho esse privilégio já há um ano e meio. E eu sempre tive uma filosofia pra minha vida, sabe? Eu gostava de, no primeiro dia, sempre sair, sempre fazer alguma coisa, e no meu segundo dia eu preferia descansar em casa, né? E eu sei que tem muita gente que pensa assim também. Só que hoje em dia eu não tenho muito essa filosofia de vida, né? Hoje em dia eu mudei um pouco o conceito de perda de tempo, né? Eu pensava que esse tempo também era muito precioso e eu queria ficar em casa. Acho que eu nem pensava nisso, era só a vibe de tipo, amanhã eu tenho que trabalhar. Então, meu último dia de folga eu tenho que descansar, porque eu já vou estar na rua de novo a semana inteira, tá ligado? Mas hoje em dia eu não penso mais dessa forma. Eu não penso que estar na rua o tempo inteiro, tá cansado o tempo inteiro é uma perda de tempo. Na verdade, você tá cansado é porque você tá fazendo coisa, tá ligado? E, tipo, é diferente o cansaço do trabalho e o cansaço de você, sei lá, sair pra beber de noite ou sair pra uma praia. É diferente o cansaço, não é o mesmo. É cansaço, mas não é o mesmo cansaço, saca? O cansaço de trabalho é um cansaço muito mais depressivo, muito mais triste, muito mais paia. O cansaço de praia, por exemplo, é uma vibe muito melhor, né? Tipo, eu gostaria de viver cansado de praia todos os dias, né? Não cansado de trabalho. Mas enfim, eu mudei muito o conceito lá na época do Brasil, até antes da pandemia. Quando chegou na pandemia, isso piorou, mas até antes da pandemia eu era o cara que ficava jogando em casa e ficava em call Discord, tipo assim, todos os dias, todas as horas eu acordava e entrava no Discord e só saía quando eu ia dormir. Então meio que criei minha comunidade, mais que a maioria não, né? Mas algumas pessoas do grupo do Discord que eu tinha, eles eram da minha própria cidade, a gente preferia estar no Discord do que estar junto para não ter a dor de cabeça de pegar transporte, a dor de cabeça de demorar para chegar na casa da pessoa, a dor de cabeça disso, a dor de cabeça daquilo. E quando teve a pandemia, isso só piorou, porque a gente não conseguia mesmo, tá ligado? A gente só saía antes juntos só para quando tinha um motivo, né? Tipo, o aniversário de alguém, ou sei lá, já estamos cansados demais de ficar muito tempo em casa, vamos fazer um churrasco, vamos fazer alguma coisa assim e tal. Então, só quando tinha um evento que eu saía de casa. Porque se não tivesse um evento, eu não saía, de jeito nenhum, tá ligado? Pra mim era perca de tempo sair de casa. Quando chegou a pandemia, ficou 1000 vezes pior. Assim, eu literalmente não saía mais de casa, e agora eu tinha um motivo pra não sair de casa, entendeu? Eu tinha um motivo. Nesse tempo eu fazia live, então eu ficava muito tempo no computador, né? Fazia live jogando um monte de coisa. E, e eu sinto o quanto isso, tipo, influenciou, né, na minha vida. Porque hoje em dia eu jogo ainda, eu ainda tenho computador, tenho tudo. Eu jogo, mas não é com a mesma frequência, né? Eu também não tenho aquele mesmo tesão, sabe? De pegar, entrar no computador e ficar jogando. Tem dias que eu já fiz isso aqui na Europa, mas não são tantos dias assim, entendeu? E cada vez, cada tempo que passa, eu fico com menos vontade de jogar assim durante o dia inteiro, tá ligado? A minha ideia era realmente, tipo, sei lá, sair, me divertir na primeira folga, e na segunda folga aí eu podia me permitir em jogar ou assistir alguma coisa, ou só ficar de boa mesmo em casa, né? E hoje em dia, eu comecei a tirar foto, eu comecei a fazer vídeo, eu comecei a fazer esse tipo de coisa já há uns 2 anos pra cá, e eu sempre quero estar na rua. Eu sinto que a câmera me influenciou a estar na rua. E estar na rua me deu uma perspectiva completamente diferente do que é viver, do que é a vida, né? Então eu sinto que hoje em dia eu tô vivendo isso e tô amando essa experiência de ter a concepção de estar cansado de trabalho, estar cansado de jogar, por exemplo, ou estar cansado de praia. São cansaços completamente distintos e que eu quero ficar cansado nos três, tá ligado? Claro que se permitir também só não fazer nada também é tranquilo, não tem problema, tá ligado? Mas eu não tô nessa vibe, eu tô na vibe de estar em todo lugar ao mesmo tempo porque eu quero estar aproveitando, vamos dizer assim. Se eu tivesse só parado no sol, vendo os carros passar, pra mim isso já é aproveitar, não é mais perca de tempo. Mudou o tempo ainda é o mesmo, mas a minha concepção do que é o tempo mudou, né? Hoje em dia eu quero estar na rua, eu quero estar vendo as coisas acontecerem, eu quero estar vendo coisas que eu normalmente não viria.
Eu quero estar fazendo coisas que normalmente eu não faria. Deixa eu comer dos caras, velho. Não, Não. eu quero estar vivendo coisas que normalmente eu não estaria fazendo, né? Então, tipo, eu quero ir lá fazer, tipo, sei lá, tem um show, por exemplo, que eu vou agora é da TV Gear. Pra quem não sabe, TV Gear é uma banda de rock alternativa, zona. E, porra, eu não tenho tanta vontade assim de ir, mas eu escuto bastante. Eu não tenho tanta vontade assim de ir pra show, mas eu vou só pra ter a experiência de ter ido pro show do TV Guild. Eu nunca pensei em ir pro show do TV Guild, mas porque tá tendo um show deles aqui, eu vou. Entendeu? Então essa é a praia, tá ligado? Essa é a vibe. Tipo, eu não iria, sei lá, alguns anos atrás eu nem pensaria em ir mesmo escutando, porque eu não sou muito cara do show. E hoje em dia não, me permito mesmo não sendo esse cara, sabe? Tipo, independente se eu vá gostar ou não da vibe do lugar ou do que eu tô fazendo, eu quero estar lá hoje em dia. Pra mim isso é aproveitar, não é mais perder o tempo, entendeu? É, é outra vibe. E eu acho que eu comecei a viver melhor, comecei a reclamar menos, inclusive. Comecei a aproveitar mais a vida e ver a vida de outra forma quando eu comecei a, tipo, ter a concepção disso. Eu não sei quando é que eu comecei a ter essa concepção. Eu só sei que eu parei pra refletir esses dias e eu falei, caraca, eu era uma pessoa completamente ao contrário do que eu era de 2018, 2019, 2020. Hoje em dia a gente tem 2025, 2026, quero dizer. Eu tenho 25 anos e eu tenho uma concepção assim, mano, completamente diferente. Então, eu sou esse cara que gosta de colecionar experiências, sabe? Então, tipo, eu quero aprender um instrumento musical, por mais que seja uma curvatura difícil de aprendizado. Tá, eu preciso ter um instrumento musical, eu preciso ter aqui em casa para quando eu tiver com saco para isso, eu estudar, eu entender, eu aprender e tal. Então eu quero ter um instrumento musical, entendeu? Então eu comprei um instrumento musical. Tô aprendendo? Eu confesso que eu não tô estudando tanto quanto eu queria, mas eu tenho um instrumento musical, saca? Eu posso, simplesmente quando eu tiver numa vibe boa, eu pegar e começar a mexer, entendeu? Eu sinto que antes eu tinha só o computador pra me entreter. E hoje em dia não, hoje em dia eu tenho um bilhão de coisas, né? Então antes eu só jogava, e agora eu, tipo, não sei muito o que fazer. Aí eu pego e gravo alguma coisa, ou eu pego e começo a tocar música anyway, tá ligado? Ou eu, tipo, agora eu tô com uma vibe meio de, tipo, comprar uma bike ou uma trotinete pra simplesmente eu ter liberdade pra explorar lugares que eu não conseguiria explorar de pé ou porque eu teria preguiça o suficiente pra explorar de ônibus ou de metrô, entendeu? Sei lá, se eu quiser ir pra Cascais, que é tipo um lugar mais riquinho daqui, beirando a praia, se eu quiser ir pra lá de onde eu moro, eu tenho que pegar 2 horas de transporte pra ir, 2 horas de transporte pra voltar. Então isso meio que perde muito minha pira, entendeu? Eu queria poder, tipo assim, tô com vontade, vou, entendeu? E tipo, eu não quero tirar não quero tirar carta de motorista, não tenho carteira de motorista. E também não quero ter a dor de cabeça de ter um carro ou uma moto, eu quero algo mais simples, entendeu? Então eu quero comprar uma bike. Eu tava priorizando comprar uma bike elétrica, porque Portugal tem muita subida e descida. E seria meio chato ter que ficar, tipo, me matando pra ir ou pra voltar do lugar, entendeu? Então isso meio que facilitaria um pouco a minha vida. Mas aí vem outro problema, que é o preço de uma bicicleta elétrica em Portugal. É um absurdo, é extremamente caro, né? Mas ainda tô vendo, tô bolando um plano do que eu vou fazer. Tava vendo trotinete, tava vendo bicicleta elétrica, tava vendo bicicleta normal, tava vendo aluguéis de bicicleta. E um dia ainda eu vou conseguir decidir o que vai ser melhor pra minha vida. E a gente vai começar a ter vlog agora na rua, em lugares que eu nunca estaria, e falando sobre qualquer merda, só vivendo a vida, e vai ser legal. Eu tô tentando convencer todo mundo dessa casa a comprar uma bicicleta pra entrar nessa vibe também. Não sei se eu vou conseguir, mas tem muita gente interessada a comprar uma bike, só que eu acho que eles não estão interessados o suficientes pra verem o valor da bike e brochar por descobrir que é tão caro assim uma bicicleta aqui em Portugal. Tá ligado? Mas vai dar certo. Confio que vai dar certo. Então, tipo, eu sou esse cara que gosta de ter agora, tipo, várias coisas que eu gosto de fazer. Eu não quero ficar. Não quero ser um cara só focado, tipo, mano, eu quero ser o cara do filme, fazer cinema e eu vou fazer só isso da minha vida. Tipo, não, velho, eu não quero isso. Tá? Eu sou o cara que eu gosto de muita coisa e eu me permito tá fazendo muita coisa. Então, eu quero aprender música e por mais que eu não esteja muito na praia, eu tenho um instrumento. Eu quero aprender. Eu queria aprender a tirar foto, eu queria aprender a fazer vídeo. Então eu comprei uma câmera e comecei a fazer isso, entendeu?
Eu vi que eu precisava editar os vídeos, então eu comprei um PC um pouquinho melhor pra poder editar vídeo, editar as paradas. Então, tipo, hoje em dia eu olho e falo, caramba, eu tenho muita coisa, tá ligado? Tipo, eu consigo ir ali no computador, eu consigo tocar uma parada o meu instrumento que fica aqui, eu consigo gravar uma coisa, eu tenho muito passatempo hoje em dia, tipo, ao ponto de ser bom tá entediado, tá ligado? E antes eu via o tédio como uma perca de tempo também. E hoje em dia eu não vejo mais, porque eu consigo ficar fazendo o que eu quiser, tá ligado? Hoje em dia, tipo, isso é muito bom, tá ligado? Isso é muito bom, você ter múltiplas coisas pra fazer e nunca encher o saco de fazer uma coisa, porque você nunca vai ficar fazendo aquela coisa até encher o saco, sabe? Você, tipo, e a partir do momento que você encher o saco, é só você mudar, entendeu? Eu quero assistir um filme, vou lá e assisto. Quero fazer isso, vou lá e faço, tá ligado? Pra vocês pode ser até que isso seja um papo meio, tipo, como é que eu posso dizer? Até seja normal pra muitas pessoas, muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Mas pra mim não é. Tipo, vocês têm que lembrar que no tempo da pandemia, eu nem falava com minha mãe direito, nem falava com minha irmã direito. Literalmente só falava com meus amigos na internet e só jogava. Eu só tinha isso, entendeu? E eu fiquei durante muito tempo assim, entendeu? Eu só saía pra trabalhar e pronto, tá ligado? E como eu falei, pra às vezes fazer um churrasco, que hoje em dia não, eu consigo sair sem ter que ter um evento especial e sem ter que ser pra trabalhar também, né? Eu posso só simplesmente sair e pronto, final. Daqui a uma hora, eu acho, que é 30 minutos eu tenho que, tipo, entrar no modo tenho que trabalhar. Eu tenho que literalmente entrar no modo tenho que trabalhar agora. Eu tenho que comer, tenho que tomar banho, tenho que me arrumar e tenho que pegar ônibus, entendeu? E eu vou entrar naquele personagem de tenho que trabalhar. Inclusive, eu tenho que deixar o celular carregando, peraí. Tipo, eu tenho meia hora e há um tempo atrás eu pensaria que isso daqui seria perca de tempo, entendeu? Porque eu não sei o que isso pode dar, se isso vai me dar dinheiro, se isso vai me dar isso ou aquilo. Anyway, eu nem lembro mais o jeito que eu pensaria, mas eu tenho certeza que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu pensaria que isso aqui seria uma perca de tempo, porque, sei lá, não seria uma perda de tempo. E hoje em dia eu olho e falo, mano, eu não chego nem perto de pensar isso, tá ligado? Pra mim isso é divertido, tá ligado? Pra mim só tá aqui parado falando pra frente de uma câmera é divertido. Eu sou uma pessoa que eu falo muito, eu sou uma pessoa que me comunica muito, eu sou uma pessoa que expressa muito meus sentimentos para as pessoas que moram aqui comigo, né? Então, tipo, pra mim é muito mais fácil só falar, tá ligado? Então, ligar uma câmera e ficar falando pra mim é entretenimento, saca? Tipo, pra mim é um passatempo legal. Então, hoje em dia eu não vejo como uma perda de tempo, entendeu? Hoje em dia eu vejo como uma coisa que eu quero fazer. E é isso. Eu tô muito feliz com esse canal, tô muito feliz por estar fazendo esse tipo de coisa, porque eu penso que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, eu vou olhar pra esses vídeos e vou falar, caraca, que massa, velho. Tipo, essa daqui era a nossa vibe. Eu não sei daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, como é que vai estar a nossa vibe, como é que vai estar a nossa vida, né? Então, eu tô fazendo isso como se fosse um diário mesmo pra mim, pra guardar no futuro, pra mim e pras pessoas dessa casa, querendo ou não. Eu coloquei meu celular pra carregar. Inclusive, eu tinha meio que escrito um roteiro disso, né? Só que quando eu tava escrevendo, eu comecei a perceber que, cara, pra que eu tô escrevendo se eu posso ligar a câmera e é só gravar? Eu não preciso ficar escrevendo, eu não vou ficar lendo, tá ligado? É só eu abrir a câmera e falar. É só isso. E foi o que eu acabei fazendo, então foi bom, porque eu acabei falando do que eu queria e falei de mais pensamentos que eu tenho, né? Então eu sei que o Hugo de 2026 pensa assim. E, e daqui a, sei lá, 1 ano, 2 anos, talvez eu não pense mais dessa forma. Talvez eu tenha um senso crítico um pouco diferente. Ou talvez eu chegue e fale, caralho, eu já pensava dessa forma em 2026. Caralho, que foda. Tá ligado? Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, fala. Eu queria saber também o que é que vocês acham desses temas que eu abordei. Se eu tô viajando muito, se vocês têm um sentimento mútuo desse, ou sei lá, se você nunca sentiu isso, eu não sei. Fala da sua experiência sobre esse tipo de assunto, sobre perca de tempo, sobre saber aproveitar como você aproveita o seu tempo. Eu queria saber também para ver se o pessoal que me acompanha tem esse tipo de reflexão, sabe? Então, deixe aí nos comentários o que você acha sobre perca de tempo, sobre aproveitar o tempo, etc.
E é isso, eu vejo vocês numa próxima. Meu nome é Hugo Aragão. Deixe seu comentário, deixe seu curtir, se inscreva no canal se você gostou dessa vibe. E é isso, até uma próxima.